Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futura na TV e também estamos na internet, no nosso site. Acesse aí futura.org.br/Conexão Futura para você saber tudo o que rola aqui no nosso programa, assistir aos nossos episódios mais recentes quantas vezes quiser e ainda acompanhar as nossas novidades nas redes sociais. 2 de outubro de 2016. Esse será o dia em que os mais de 140 milhões de eleitores brasileiros irão às urnas para eleger os novos prefeitos e vereadores de todo o país. O prazo para registro de candidatos pelos partidos políticos e coligações nos cartórios deve ser feito até o dia 15 de agosto. Bom, cada morador sabe quais são os principais problemas da cidade onde vive e pode pesquisar quais as políticas públicas já existentes para melhorar essas questões. E até o dia da votação, todo cidadão tem o direito e o dever de investigar aí os posicionamentos dos atuais ocupantes de cargos públicos e estudar, claro, as propostas dos candidatos. No programa de hoje, então, a gente vai discutir aqui as diferentes formas de participação política da população. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio ao meu lado está o Henrique Silveira, que é coordenador executivo da Casa Fluminense. Tudo bem, Henrique? Bem-vindo. Tudo bem, Cristiano. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo. Também conosco aqui está o Antônio Marcelo Jackson, que é cientista político da UFOP, a Universidade Federal de Ouro Preto. Tudo bem, Marcelo? Bem-vindo à Conexão. É sempre um prazer atendê-los. Muito bom. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado para acompanhar o nosso bate-papo e refletir aí do outro lado da tela, aqui que é participação política, como é que você atua aí também na sua comunidade. Bom, para a gente começar a discutir, quero começar ouvindo Marcelo em relação ao que é política, né? Muitas vezes a ideia da população em geral é que política é você ir lá votar a cada 2 anos, quando tem eleição municipal, estadual ou federal, vai lá, deposita o voto e acabou o processo político. É muito mais e tem que ser muito mais do que isso, né? É verdade, Cristiano, e todos aqueles que nos assistem. A política, ela lá na origem, apenas por uma citação, até envolvia a participação das pessoas. O passar dos séculos, e notadamente lá no século XVIII, há 200 e poucos anos atrás, um grupo de pessoas é que inventou essa coisa da representação. Não vou aqui discutir, infelizmente nosso tempo é muito curto, mas a ideia da representação criou uma prática e um problema. A ideia de que a política se resumia ao voto. Diversas sociedades na Europa, na América, mesmo na América em geral, entenderam com o passar do tempo que realmente só votar não é suficiente. Infelizmente, a nossa sociedade, a sociedade brasileira, ainda não percebeu isso. Ela ainda compreende, com raras e honrosas exceções, de que a política é apenas o ato de votar de 4 em 4 anos para prefeito ou vereador, ou de 4 em 4 para presidente, etc. E que aí essa questão da representação, o representante eleito iria resolver os problemas todos. Exato, né? Então ele recebe uma procuração em branco e aí eu vou cuidar da minha vida e deixo ele administrando o país. Ora, é claro que isso nunca deu certo. Os demais países já perceberam isso e para isso que nós temos as ONGs, a sociedade civil organizada, como por exemplo a Casa Fluminense. É para exatamente lembrar a todos nós que, olha, política não é só isso, muito pelo contrário, é muito mais do que isso. Muito bem, a gente já vai falar um pouquinho sobre o trabalho do Henrique, que é participar aí da Casa Fluminense, que tem uma discussão muito importante em relação à participação pública, mas como é que você vê isso, Henrique? A gente tem percebido, de certa forma, uma onda aí de reivindicações dos jovens desde 2013, a gente tem percebido uma série de manifestações, passeatas Brasil afora, e isso tem ficado cada vez mais intenso. O jovem, acho que está tentando contornar um pouco essa ideia que o Marcelo apresenta e mostrar que sim, está interessado e quer participar mais ativamente da política, né? Perfeito. Acho que o ponto é esse. Quando a gente fala de política de representação, a gente vê 2013, junho de 2013, como um ponto de inflexão, onde essa crise da representação ela fica muito forte no Brasil. Ou seja, as pessoas que elegeram os políticos não se sentem representados por eles. E em 2013, o que acontece, e vem se desdobrando de lá para cá, é esse desejo maior de participação, né? Eu acho que aflorou na rua, e com alguns componentes que são novos, e a gente tem que ter atenção o que está de novidade aparecendo. Então, o componente da internet, das redes sociais, foram um elemento central nesse processo de mobilização,
pautas novas que vão aparecendo e novas formas de organização. Então, coletivos que vão discutir desde mobilidade urbana, grupos de ciclistas, transporte ativo, a grupos de cultura, de ocupação do espaço público, questões de gênero, de mulheres, de direitos humanos, né? Tem a defesa da vida. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma questão de violência grande. Você vê também novas formas de organização para lidar com o problema da violência, por exemplo. Então, mas ao mesmo tempo que você tem uma pauta, digamos assim, mais progressista, você também tem movimentos mais conservadores caminhando nesse processo. Nem tudo são flores na participação política, na reivindicação do espaço público. Porque não, política também envolve muito o poder, né? E quando há um grupo maior de pessoas querendo se movimentar e fazer parte dessa tomada de decisões, claro que o grupo que está no poder também vai começar a tentar se articular para que não haja essa mudança, né? Exatamente. E a gente teve até uma reforma política no ano passado, em 2015, que é uma reforma política que dificulta a aparecer novos atores no poder instituído, né? É uma reforma política, por exemplo, a gente vai para uma eleição que antes era 90 dias, vai para 45 dias. Isso é bom para quem já está no poder, porque fica muito mais difícil de quem não tem mandato se eleger. Então, quem tem mandato permanece. Agora, eu percebo como um ponto fundamental, por exemplo, no ambiente de participação para as eleições de junho agora de 2016, dois movimentos. De outubro. Outubro, perdão. Dois movimentos. Um movimento do lado da sociedade civil, que se ao mesmo tempo surgiram vários novos grupos, formas novas de organização, é necessário ainda refinar melhor quais são as pautas prioritárias desses grupos. A sociedade civil precisa comunicar com mais clareza o que ela quer e demandar isso. Do outro lado, do ponto de vista dos gestores públicos, a gente precisa eleger gestores que estejam comprometidos com a construção de governos abertos, com novas formas de participação e de envolver a população no processo de planejamento e gestão das cidades. Bom, a gente falando em casos que ficaram já aí para a história recente do país em relação à participação política, a gente lembra sempre daquele grupo lá no interior do Paraná que conseguiu reverter decisões da Câmara Municipal. Tem também outros casos que eu vou colocar aqui na tela, por exemplo, que saiu no jornal O Globo. A pressão popular faz a Câmara suspender aumento de 64% para vereadores aqui na Baixada Fluminense. E aí tem outros casos também, né, Marcelo, que a gente pode citar. Tem algumas iniciativas pontuais que mostram, de fato, o poder da população quando se une e vai lá reivindicar o que quer. Sim, porque aí, pegando o gancho na fala do Henrique, para completar com isso que você colocou ali em tela, é que, por exemplo, quando você fala das reivindicações, há claramente uma confusão da sociedade civil em relação às reivindicações. Como, por exemplo, entender daquilo que é um espaço público e essa interação que há nesse espaço público e daquilo que são interesses particulares, privados, daquela pessoa ou daquele grupo. E necessariamente a sociedade brasileira, nesses anos todos que cientista político que sou, a sociedade brasileira não consegue distinguir muito bem o que é uma coisa e o que é outra. E isso vale tanto para o homem comum, para a pessoa comum, quanto para a nossa elite política. Ou seja, muitas das vezes os interesses privados, eles se sobrepõem aos interesses públicos. Então, as reivindicações que, num primeiro momento, aparentemente são até justas, quando você vai ver no desenrolar, na verdade, um interesse muito particular deles em detrimento de todos os demais segmentos da sociedade. Quanto a essa questão que você colocou ali na tela, quando a população em algumas cidades do Brasil, ela se mobilizou, isso é uma prova da necessidade dessa mobilização. E aí vamos lembrar a minha fala inicial aqui do programa, quando eu disse que as pessoas entendem que é só votar e acabou. Essas pessoas nesses municípios perceberam que não. A política precisa ser praticada cotidianamente. E aí envolve, inclusive, essa minha fala agora do interesse particular e do interesse público. Exemplo, se a minha vida normal é assistir televisão, é estar no bar com os amigos, é estar com a minha família. E para que eu lide com a política, eu tenho que parar de fazer tudo isso e ir na Câmara protestar contra os vereadores. Ora, isso significa que eu tenho que abrir mão do meu interesse privado, particular, para pensar num bem público. Esse tipo de movimento é que é a maior dificuldade no Brasil. Por isso é que esse tipo de comportamento vira notícia no jornal, quando que, lamentavelmente, não deveria ser uma prática comum. Comparecimento, na verdade, né? As casas legislativas são abertas, são as casas do povo, né? Que tem lá os espaços para participarem, para ouvirem, discutirem também. Tem outro caso que aconteceu no começo desse ano, vamos colocar na tela
rapidinho, que é do município de Hortolândia, na região metropolitana de Campinas, interior de São Paulo também. Após pressão popular, vereadores desistem de aumento, um aumento que era aí de 10,67% do salário dos vereadores. O pessoal foi lá, protestos de moradores, repercussão negativa por conta desse reajuste, desistiram também, os vereadores voltaram atrás, né? A gente sabe que em nível nacional, isso ainda a gente tenta pressionar muitas vezes, mas esses reajustes acabam acontecendo, revoltam muita gente, mas não há também aí uma movimentação tão forte. Porque, talvez. de novo, é a tecla que eu vou martelar o tempo inteiro aqui, até porque faço isso cotidianamente na minha profissão. Como educador também. Como professor, eu tenho que fazer. É perceber o seguinte: olha, sinto muito, é necessário que precisamos abrir mão dos nossos interesses particulares para pensar no bem público. E isso significa que eu preciso sair da minha acomodação, do meu sacrossanto lar, do meu bar com os amigos, e eu preciso cobrar desse político. Eu digo sempre para as pessoas, aproveitando o advento da internet, se cada brasileiro gastasse 10 minutos por semana para enviar e-mails para deputados estaduais, deputados federais, senadores, vereadores, prefeitos, etc., cobrando alguma coisa, por favor, 10 minutos é uma fração de tempo que o sujeito gasta nas redes sociais cotidianamente. Né? Muitas vezes vendo um conteúdo de entretenimento, uma sem problema maior. nenhum. Ou seja, eu não estou pedindo para ele... Não veja mais um filme, não assista o Conexão Futura na internet. Não estou dizendo para ele fazer... Assista o Conexão e também participe, mande um e-mail para o representante da sua cidade, do seu estado. Né? Exatamente. E gaste 10 minutos fazendo isso. Mudaria muita coisa. Falando na questão da internet, das novas tecnologias, como tem aproximado também a questão do poder público. Um exemplo, a Prefeitura aqui do Rio de Janeiro, vamos colocar na tela, ele lançou até um aplicativo por conta do número que é 1746, que você pode ligar, e também tem essa coisa, pouca gente hoje em dia ainda tem o hábito de ligar, fazer reclamação. Hoje em dia você pode registrar a partir de um aplicativo, a partir de um e-mail, que isso vai ficar como uma comprovação também do seu ato de reivindicação. Você pode, a partir aí do aplicativo, fazer esse registro, todas as reclamações do município do Rio, a partir desse número. E aí, supostamente, a Prefeitura vai tomar as providências devidas, e aí também é função de quem fez a reclamação ir atrás e saber se isso de fato aconteceu. Aproveitar que estamos aí na internet, colocar o site também da casafluminense.org.br, como eu já mencionei no início do programa, representado aqui no estúdio pelo Henrique, e o site que também é um espaço para a população fluminense poder fazer reivindicações, e de que forma vocês se articulam para fazer e fomentar também essa participação dos moradores aqui do Rio, Henrique. Perfeito. A Casa Fluminense, ela é uma organização nova, né? Ela foi fundada em 2013. Ela é uma associação, juridicamente, tem 180 associados, e a casa funciona como um polo de rede da sociedade civil metropolitana do Rio. Então, a gente, quando fala de Rio de Janeiro, está falando da região metropolitana, está falando de um conjunto de 12 milhões de habitantes, 21 municípios. E a casa, ela trabalha com mobilização, articulação, proposição e monitoramento de políticas públicas. Então, assim, o ciclo completo da gestão pública a gente busca acompanhar e incidir. Uma iniciativa importante, acho que vale a pena compartilhar aqui com o público do canal Futura, é a Agenda Rio 2017, que é um pouco dessa experiência de participação, de escuta. Né? A Agenda Rio 2017, como o nome brinca, né, é um pouco pensar qual é a agenda de políticas públicas para o Rio pós as Olimpíadas. Né? A gente é uma preocupação muito grande. Né? Eu acho que mais do que nunca a gente quer saber o que é o Rio depois das Olimpíadas. E desde a sua origem, em 2013, a Casa Fluminense vem se fazendo essa pergunta, vem realizando encontros, entrevistas, fóruns, consultas online, buscando resposta para essa pergunta. Qual deve ser a agenda de prioridade? Quais áreas a população tem apontado como prioridade? A gente lançou a primeira versão em 2014 e apareceram 6 questões prioritárias, né? A necessidade de uma visão do Rio inteiro, então, de um planejamento metropolitano. A questão da mobilidade urbana, e aí a preocupação forte com a questão dos trens, né, de pensar o trem como principal artéria de transporte e os outros transportes se conectando nele. Baía de Guanabara e saneamento básico. Né? Que era uma promessa de despoluição da Bahia para as Olimpíadas, a gente sabe que é uma promessa que não será cumprida. Vamos pagar esse vexame internacional.
Então, Baía de Guanabara, a questão da segurança pública, que é uma questão dramática no Rio de Janeiro. Histórica, infelizmente. Histórica. E quando a gente está falando de Rio, Baixada Fluminense é o lugar que historicamente mais se mata e mais se morre. A gente tem um problema sério nas favelas do Rio. A UPP conseguiu trazer algum avanço, mas hoje a gente também vê muita fragilidade nesse processo. Então, segurança também é uma prioridade. Mais duas, a questão de um programa de igualdade territorial, que a gente fala muito tem que reduzir desigualdades, mas para isso precisa ter intencionalidade. O governo precisa investir recurso público nas áreas que menos tem investimento. Muitas vezes não é o que acontece aqui, às vezes você tem investimento em áreas que mais se tem recurso, né? Você investir no metrô de Ipanema para Barra não é exatamente resolver o trânsito do Rio de Janeiro. Só contextualizando para quem não é do Rio, né, Ipanema para Barra, que são áreas mais nobres ou áreas habitadas por populações de uma média de renda maior do que, eventualmente, quem mora na Zona Norte, que abastecido pelo trem, por exemplo, Exatamente. que o Henrique mencionou que também é uma prioridade aí. E Baixada Fluminense, que você fala, é essa região metropolitana da cidade do Rio, que acaba aparecendo muito mais para fora da cidade. A Zona Sul, que é de Ipanema, ali a Barra, as Belas Praias, a Orla, que de fato é linda, mas também tem muito problema para além da faixa da Orla e da Zona Sul do Rio de Janeiro. Queria só deixar uma imagem, isso é bom, realmente o Canal Futuro é um canal que está falando aqui com o Brasil inteiro, porque eu acho que essa é a imagem que a gente defende para o Rio pós-Olimpíadas. O Rio pós-Olimpíadas tem que ser mais do que o cartão postal do Pão de Açúcar, de Copacabana, da faixa litorânea. A gente precisa pensar o Rio metropolitano como a Baía de Guanabara, o grande patrimônio simbólico e ambiental do Rio, e que contempla todos os municípios do entorno da Baía de Guanabara, da região metropolitana. E a última prioridade que foi apontada é a necessidade de mais transparência na gestão pública e de planos de metas, né? A gente precisa ter uma gestão pública focada em metas que sejam construídas com a população, mas o gestor tem que dizer, eu vou construir tantas creches, eu vou ampliar a vaga em tantos mil alunos e prestar contas regularmente disso, envolver a população no alcance dessas metas. Se a gente tiver gestões que se isolam cada vez mais da vida da população, né, então a gente vai ter problemas na finalização das políticas públicas. A gente precisa ter espaço de convergência das demandas da sociedade com governos que queiram construir governos participativos. Agora, Marcelo, a partir dessa questão das prioridades e demandas, e você ter isso, na verdade, como um documento formal, né, um exemplo que a gente pode citar é a Rede Nossa São Paulo, que começou a organizar um pouco também essa questão de demandas há quase 10 anos, lá na nossa maior cidade do país. Vamos colocar o site aí na tela, que é o nosso sãopaulo.org.br. Eles até são referência para várias outras cidades que começaram a ter iniciativas semelhantes. Eles organizaram, então, uma lista de prioridades para a cidade. A partir daí, começaram a ter discussões com os candidatos a prefeito de São Paulo, já há 2 eleições. Conseguiram formalizar com que o plano de governo do candidato eleito na época virasse uma lei municipal para cumprir e acompanhar aí, a partir de cada uma das metas e cada uma das prioridades propostas pelo candidato como uma política pública a ser executada nesse prazo de 4 anos do mandato dele. É um exemplo, na verdade a gente sabe que na época não foi cumprido exatamente todas as metas, mas é um caminho, né, de a população ter claramente como uma lei que aquilo o cara prometeu tem que ser cumprido durante o prazo de 4 anos. Vamos entender que na relação política, e como você chamou bem a atenção há minutos atrás, e toda relação política envolve poder, não é uma coisa que se resolva com uma única ação, é uma questão que tem que ser cotidiana. O Henrique mesmo citou agora há pouco essa mudança, essa reforma que eu digo, boto muitas aspas de reforma, chamar de reforma política que aconteceu, quando você reduz o prazo para os candidaturas. Ora, o que isso está demonstrado? Que a elite política, quando não é fiscalizada, ela procura, ela faz de tudo para ser ela se reproduzir. Ela reproduz-se ela mesma. Ela não quer contato com a sociedade. Entendeu? E tanto é que você cria, como um grande autor brasileiro já falecido há alguns anos, Raimundo Fauro, escreveu um livro que é um clássico chamado Os Donos do Poder, onde ele trata isso. Você tem uma elite no Brasil, uma elite política, às vezes até que se imbiscui com uma elite econômica e que se reproduz o tempo inteiro. E que se blinda, de certa forma, para qualquer tipo de mudança que vá significar uma perda de poder desse grupo. Exatamente. E aí vamos lembrar a questão, que é o que normalmente essa classe política vai falar.
falar, não, mas estamos cumprindo a lei. E aí eu vou lembrar de um filósofo medieval, São Tomás de Aquino, que dizia o seguinte, o fato de estar na lei não significa que seja legítimo. Né? Estar na lei significa apenas que alguém que tem o poder de produzi-la fez aquilo. E já teve tantas leis por aí mundo afora, né, que previam a morte de pessoas inocentes, e atrocidades que hoje em dia são inadmissíveis. Exatamente. Então, quer dizer, e repare, olha como é que a coisa é mesquinha. Então, a classe política gera uma lei para que ela fique legal, mas ela se reproduz e ela impede que outros cheguem até ela. Quer dizer, então é mais do que necessário exemplos como você citou lá de São Paulo, como é o caso da Casa Fluminense, como de qualquer organização da sociedade civil. Isso é fundamental e isso tem que acontecer, lamentavelmente, 24 horas por dia. Porque, senão, a classe política ela se descola da sociedade e aí o pior dos infernos se produz. Sem dúvida. A gente está aqui quase encaminhando para a reta final do programa e ainda temos alguns meses, como eu já abri o programa mencionando, até as próximas eleições. E a gente está aqui tentando incentivar, né, quem assiste a gente, quem acompanha o Conexão, a discutir essas questões também, levar essas reflexões aí para suas rodas de conversa com familiares, com os amigos, para falar de política sim. Acho que cada vez mais a gente tem percebido as redes sociais como espaço de discussão, que isso tem que ser levado aí também para o cara a cara, para o mundo real. Não ficar só também na discussão virtual ali, você escondido atrás de um perfil. Mas a gente pensando aqui em ações reais e de que forma as pessoas podem buscar informações, que dicas a gente pode dar então para o eleitor que está aí frente às vésperas dessa eleição, pode começar a tentar se posicionar mais e se preparar melhor para votar? Cobrando do político, e aí o exemplo que eu dei agora, aparentemente banal, mas é muito real. Gaste 10, 15 minutos por semana mandando e-mail, porque todas as câmaras de vereadores têm os e-mails dos seus vereadores. Tá tudo no site, né? Está tudo no site. Por favor, gastem 10 minutos, 15 minutos por semana. Senhor vereador, o que o senhor fez? Qual o projeto de lei que o senhor criou? Senhor deputado estadual, senhor deputado federal, o que o senhor anda fazendo, além de viver dos impostos que eu pago? Quer dizer, além disso, o que mais o senhor faz? Tá? O senhor produziu alguma lei? Porque o seu papel é produzir leis. A gente sabe que tem muitos deles que se reelegem, nenhum projeto de lei apresentam, estão lá somente para tentar se manter na sua posição. Então, por favor, eu estou dando um exemplo, por favor, bem banal, bem simples, eu acho que é bem realizável. Num exemplo mais sofisticado e aí com muito mais pujança, aí temos o caso da Casa Fluminense, por exemplo. Aí já envolve um outro patamar, mas absurdamente necessário também e indiscutível, imprescindível. Quer dizer, mas a minha sugestão é essa, gaste 10, 15 minutos por semana. Comece por aí, abre lá o site da Câmara do município onde você vive, é também um meio para o prefeito, e a partir daí pode começar a se preparar para as próximas eleições também de governador, de senador, que vem, esse ciclo não para nunca, né? Com Henrique? certeza. Então, eu sigo a linha aqui do Marcelo e acrescento alguns elementos, aí tem muito a ver também com o trabalho que a Casa Fluminense está fazendo e o desdobramento prático desses 3 anos fazendo uma escuta, uma consulta de uma Agenda Rio 2017. Então, como eu falei, a gente acredita na necessidade de uma convergência das pautas da sociedade civil com governos abertos para isso. Então, ao longo das últimas semanas, a Casa Fluminense e um grupo de parceiros da sociedade civil vem fazendo encontro com os candidatos a prefeito aqui da capital do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. E a gente vai fazer o lançamento da Agenda Rio 2017 no final de julho, no dia 26 de julho, no Teatro Rival. E vamos entregar essa agenda publicamente aos pré-candidatos aqui do Rio. A gente já tem 6 pré-candidatos confirmados, então esse esforço, né, de organizar as pautas da sociedade civil, levar ao poder público, levar na arena pública e buscar construir as metas, porque um governo sério precisa estar pautado por meta. Curioso, você falou do programa Cidades Sustentáveis, da Rede Nossa São Paulo, a gente vai lançar junto com eles aqui no Rio de Janeiro. Então, no dia 26, além de lançar a Agenda Rio 2017, no Rio, a gente vai lançar também o programa Cidade Sustentável. Muito bacana. Então, um pouco convergindo aqui experiências de São Paulo, do Rio de Janeiro, experiências da sociedade civil que buscam maior transparência na gestão pública, maior compromisso do gestor público com as pautas da sociedade civil. Então, muito bacana. Aproveitando o Cidades Sustentáveis também é uma metodologia que pode ser aplicada para diversos municípios, para qualquer município do país. Você pode acessar aí cidadesustentáveis.org.br, é o site. Eu abri agora
para você, cidadessustentáveis.org.br, não tem erros, basta você acessar aí e quem sabe conseguir também aplicar essa metodologia no seu município antes das eleições, ainda dá tempo também. E se você estiver no Rio de Janeiro, tá aí o espaço aberto que o Henrique mencionou, você vai lá no Teatro Rival, no centro, próximo à Cinelândia, para conferir também essa apresentação e já ver aí no cara a cara esses candidatos como vão se posicionar também em relação a essas demandas da sociedade. Bom, o nosso tempo aqui já está encerrado, eu preciso me despedir então e agradecer, Henrique e Marcelo, muito obrigado pela presença e por ter provocado essas reflexões com a gente no estúdio aqui hoje. Valeu. Um prazer. Prazer, Laura. Valeu. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Conexão no ar na tela do Futura, nos horários que estão aqui embaixo ou qualquer hora do dia e da noite no nosso site. Um abraço e até a próxima.